Olá, estudantes! Bem-vindos para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento para acompanhar vocês. Porém, olha só que novidade. Iniciamos agora a unidade 2, olha, de filosofia, do nosso componente curricular. E é com muita alegria, tá? Vou acompanhar vocês. Vamos lá, agora a gente vai partir para uma outra esfera do conhecimento, um outro patamar, uma outra visão que vocês irão adquirir, ok? Isso complementando o anterior, tá? Então vamos lá, bem-vindos para a minha aula. Grande abraço a todos. Vamos lá, continuando. É isso aí, ó, filosofia. Aqui, galera, ó, os objetos de conhecimentos. Vocês sabem que o novo ensino médio de conteúdos virou esse nome, tá? Objeto de conhecimento. Equivale ao antigo conteúdos. E unidade 2, filosofia. Ó, nós iremos aprender filosofia política, o contexto geral, né? Que é agora, essa aula. Filosofia antiga e medieval. Filosofia política moderna, ó. O passo a passo, o pensamento de Maquiavel e Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau. Aí depois iremos passar, ó, do âmbito político que saímos para o contexto do existencialismo, tá? A liberdade, né, a relação do homem e mundo, o pensamento existencialista em Schopenhauer, Kierkegaard e Nietzsche, aí também o Heidegger e Sartre, olha só, 5 pensadores existencialistas. Agora, pessoal, olha só, nós inserimos nesse componente curricular 6 aulas a mais, tá? Para vocês ficarem por dentro. Então, nós vamos fazer uma revisão do primeiro ano, do segundo ano, etc. O nascimento da democracia ateniense, a filosofia e a democracia brasileira, ética e cidadania, o cidadão em Aristóteles, ética e moral na política, a filosofia árabe, né? Vamos ver um pouquinho, rever no caso. Idade moderna, a revolução científica, o que ela trouxe para nós? Então, essa é a unidade 2 de filosofia. Filosofia política, contexto geral, um breve apanhado, tá? Esse é o símbolo da filosofia, tá? Em maiúsculo. Se fosse minúsculo, era assim, ó. Eu utilizo ambos. Então tá aí, o Φ, que é do alfabeto grego, símbolo da filosofia, maiúsculo e minúsculo. O conceito de política, a origem dela, o espaço público e privado, a importância da política para os dias atuais. Então assim, em muitos casos, vem aqui comigo, nós vamos falar de quando se diz, vamos conversar um pouco sobre política, a gente cria assim, de certa maneira, uma barreira, prendendo, ó. Achando que política é só aquele formato no âmbito de governo, prefeito, vereador, deputado, presidente, etc. Não. Política em si, no seu contexto geral, ela vai invocar não só isso, mas, como já falamos em aulas anteriores, todo o contexto, inclusive dentro de casa, na sua residência, temos um sistema político não registrado, não documentado, que é o pai, né, tem as regras, a mãe, o afeto, etc. Então, vocês devem ajudar em casa, em alguns momentos, vocês já são bem entendidos, né, depois dos 7 anos, etc. Então, assim, tem as regras a seguir. Então, essas regras que vocês vão seguir, à risca, lá dentro de casa, que a primeira dela é respeito aos pais, é uma política, tá? Uma forma de sistema administrativo. Então, e essa daí de casa, ela se avança na comunidade. Vocês não podem chegar lá na rua, na comunidade, chegar fazendo tudo aquilo que vocês querem, bem entende, de maneira errada, mas pode ser de maneira correta, certo? A escola tem o regimento interno. Então, isso é política também. Quando vocês constituírem famílias, vocês terão uma política, umas regras que seus filhos irão seguir, você enquanto pai ou mãe, etc. E também, dentro do trabalho, gente, existe a política da empresa, ao qual vocês vão seguir. Então, são regras que buscam o bem comum de todos e, normalmente, para cria-se as morais, as regras, para que o trabalhador, possa seguir, tá? Então, a política, ela está em nosso meio.
não tem como ficarmos sem conversar sobre política. E sem falar, nesse contexto geral, já voltando para a política partidária, que nós, enquanto brasileiros, enquanto cidadão de um país, temos que dialogar, participar, cobrar, fazer os deveres, cumprir os direitos de vocês serem cumpridos e os deveres também, tá? Então, nós temos, né, um patamar de direitos, mas também de deveres, dentro do âmbito de sociedade, ok? Então, vamos lá adentrar mais sobre isso. Olha aí. Então, assim, política, né? Filosofia política. Então, nós vamos ver esse contexto no âmbito da filosofia. E ela será um contexto geral. A filosofia política é o campo da investigação filosófica que se ocupa da política e das relações humanas. Então, assim, no âmbito da política há uma relação entre pessoas, né? Consideradas em seu sentido coletivo. Então, quando você fala lá na Grécia Antiga, eu já falei em aulas anteriores, os gregos eles encontravam a felicidade em praça pública, na polis, dentro da sociedade. Então é nessa perspectiva, quando se fala de política, como a origem dela em si, ela é o bem comum de todos, então não tem como dizer, porque assim, decisão, eles decidiam em praça pública, no agro, aquilo que ia ser bom para a sociedade, dentro da administração. Vocês perceberam que lá, assistirem aulas anteriores, inclusive em anos anteriores, que as famílias viviam em conflitos umas com as outras. Então, eles tinham um conflito com essa família, com a outra, e havia um caos ali, desordem. E a política ela veio com um poder administrativo, criando polis, cidade, dividindo as famílias e criando regras para seguir. Imagine a gente viver numa sociedade sem regras, certo? Então, é nessa perspectiva que a política veio para agariar, né, nesse percurso administrativo para o bem-estar, ou seja, coletivo, tá? Não se pode falar de política egoístamente, o professor Hélio, somente isolado, não. Então, política em si, né, na perspectiva, ela é... Inclusive, a palavra vem de polis, tá? Administrar a polis. Ok? Vamos lá, voltando. O conceito em si, aqui é um breve, tá? Vocês podem ir além. A gente traz algo breve por causa do período, do tempo da aula, mas nada impede de vocês irem além daqui, tá? Imagina assim, né? Mais bonito, quer dizer. Ir além, caminhar. Eu quero saber afinco, né? O que é o sentido da política? O que significa? No dia a dia, as pessoas usam a palavra política em vários sentidos. Por exemplo, política da empresa, da escola, que eu já falei, e da igreja, etc. Pelo fato de ela ser uma estrutura, né, de cunho interno. Política econômica, olha só. Também política da boa vizinhança. Imagine vizinhos em conflitos, mas temos que ter essa política da boa vizinhança. Política fiscal, salarial e social, tá? Então tá aí. Trouxe esse jornalzinho para que vocês possam perceber que o conceito de política está bem amplo. É bem imaginado, como já trouxe a visão para vocês. E lá no dicionário eu trouxe para que vocês entendam esse lado também, tá? Lá no dicionário vai dizer que é a arte ou ciência de governar, né? Administrar aqui no caso. A arte ou ciência da organização, gente, é ordem. Organização, tem que ter ordem. Uma direção, direcionar. E administração de nação ou estados. Então tá aí. Imagine vocês... não tem um líder de sala aí? Já escolheram? Então vamos lá escolher. Uma pessoa que vocês vão eleger, escolher para que ela possa colocar ordem, administrar, ou seja... Dentro de sala de aula, o que ocorre, em vez de toda a sala, os estudantes da sala ir lá com a direção, na reunião, vai um representante. Então, chama-se democracia representativa, ou seja, política que é representada por alguém. Okay? É nessa perspectiva, né?
Ou seja, vamos colocar alguém para administrar. Lá na Grécia Antiga era uma democracia direta, ou seja, boa parte, mas não iam todos, tá? Mas a maioria dos cidadãos iam até a pole, no ágora, na praça pública, para discutir as ações para o bem-estar daquela sociedade. Então tinha as pessoas que tinham direito de votar, de decidir, de reclamar, não eram todos, tá? Um exemplo, o idoso, o estrangeiro, as mulheres e crianças não tinham esse poder, né? Não podiam ir lá colocar seus votos, suas opiniões, ok? Então é nessa perspectiva que a política ela vai caminhar, tá? Em direção, pelo menos o sentido dela é o bem-estar de todos, tá bom? Vamos lá, continuando a lei. A política é a arte de governar, de gerir o destino da cidade. Como funciona hoje, ó? Gente, vem aqui comigo. Olha só, a arte de governar e de gerir, né, o destino daquela cidade. Exemplo, vamos trazer como funciona hoje nossa administração política. Enquanto cidadãos, todos os cidadãos em si pagam impostos. Esse dinheiro arrecadado, o governo, representantes escolhidos por nós, pegam e devolvem benefícios à sociedade, asfalto, iluminação, saúde, educação e etc. Então, olha só, a política é nesse sentido, tá? É a arte de gerir, de administrar uma sociedade, tá bom? Vamos lá, voltando ali. A política é a criação e o estabelecimento de quê? De estratégias para alcançar objetivos. Quais os objetivos? Isso vai delimitar para cada setor. Objetivo da educação, da saúde, do lazer. Então vai por aí, da administração pública, etc. Então a política é uma criação de regra, de estratégia para isso, tá? Aí que tá, vocês vão além disso. A palavra política é de origem grega, ó, polis. Significa cidade. O pensamento remota ao que? Ao fato de que a organização social grega, ocorria em cidades que eram, de certa forma, independentes. Olha aí. Assim como alguns estados, né, têm a sua independência. A política é um instrumento importante de representação e democracia. Ó, galera, aqui, né, aqui embaixo, aqui é onde eles não conseguiam se reunir todos, porque na arte vocês não vão perceber isso, talvez o professor vai explicar. Os gregos faziam várias colunas, porque o peso da estrutura acima. Então as colunas tinham que ficar próximas das outras. Porém, com isso não havia espaço lá dentro, tá? Aí, então eles faziam a reunião, que às vezes eram muitas pessoas, lá na praça pública. Geralmente era aqui embaixo, mais abaixo, ok? Agora a origem dela, vamos fazer um resumo, tá? Uma breve explanação. A política ela surgiu na Grécia clássica, juntamente com a criação da polis, certo? A cidade-estado. A política estabeleceu as bases do mundo grego. Então tá aqui, ó. Então ela tem muita importância dentro da sociedade. O poder absoluto e hereditário praticado por reis, déspotas, né, e patriarcas, possuíam terras e poder sobre aqueles que ali habitavam. Então, assim, os poderosos tinham terras, né, e poder sobre as pessoas. O crescimento de prisioneiros de guerra gerou grande massa de camponeses pobres. Trabalhavam como artesãos, comerciantes e transformaram as aldeias em cidades. Houve uma mudanças, né, ou várias, e queriam direitos. Então tá aí. É um exemplo, galera, ó. Aglomerou várias pessoas num local, numa perspectiva, ó, aglomerou. Então, inclusive prisioneiros, camponeses, todos os tipos de pessoas que estavam ali. E eles queriam algo para sobreviver, porque não era todos que conseguiam trabalho, conseguiam
se movimentar administrativamente em meio. Então, eles buscavam, no âmbito, nessa perspectiva, direitos. E quando os direitos nos viam, o que acontecia? Conflitos. Então, tá aí o cerne, olha só, o cerne principal, o ponto, né, que trouxe à tona a ideia de política, né, na nossa aula hoje. Vamos lá, a fundo a lei. Era preciso estabelecer estratégias. Lembra que nós falamos que política era um conjunto de estratégias, criações, etc. Pode dizer, colocar aqui, ó, regras também, ó. Regras que levasse uma vida em comum. Então tá aí, ó. O que é a vida em comum? Sem tantos conflitos. Então era necessário, olha só, por causa desse aglomerado, vem aqui comigo, esse aglomerado de pessoas de todos os lados, todos os pontos a distante que vinham e aglomeraram ali, era necessário criar uma estratégia. O que fazer? Tá muito conflito, vamos lá, aquele aglomerado, as pessoas discutiam, brigavam pelas terras, cometiam suicídio, roubavam, muitos conflitos, né, de um lado e de outro, etc. E muitas desigualdades sociais que surgiam, tá? Isso é no âmbito do componente curricular de sociologia, vai dizer. Então, olha só, galera, vamos parar. Resumidamente, havia uma anarquia nessa perspectiva. Sabe por quê? Todos queriam um espaço, sobreviver. E sem uma regra, eles tomavam do outro. Eu chegar e tomar. O estado de natureza, né? John Locke falava. Então, é assim, trazer uma ideia central para que acalmasse os ânimos, para que as pessoas pudessem seguir e viver as suas vidas, né, naquele ambiente. Ó, eu tenho o meu lote, ninguém vai poder invadir. Eu estou aqui na minha alimentação, na minha plantação, ninguém vai poder invadir. Por quê? Pensa-se na paz, tá? Numa organização. Vamos lá entender mais a lei? Então, assim, eram tantos conflitos, tá? Muitos mesmo. Era preciso inventar a política, olha aí, ó. Foi preciso isso. Então, ou seja, pode-se dizer que estava no caos. Aí, para criar a política, era se pôr uma ordem, tá? Separando os interesses privados dos interesses públicos. Então, tá aí, gente, ó. Praticamente, os conflitos surgiam por causa dos interesses privados. Ninguém pensava em interesse público. Pode-se dizer, vocês que vão analisar depois e confirmar ou não, pode-se dizer que esses interesses privados, somente ele trazia um caos. Aí, só que assim, os interesses públicos eram bem comum, era, né, nessa perspectiva. Mudar a forma de concentração de riqueza, criação de leis. Então, o que foi feito? Isso aí. Instituição que faça cumprir as leis, gerar espaço público. Então tá aí. Era necessário a ideia, ó, vamos gerar política. E o que a gente vai fazer dentro desse... O que vai compor política? Ó, gerar instituições, gerar leis, e as instituições vão fazer valer as leis. Por quê? Há pessoas, nós vimos lá no âmbito, né, pessoas que gostam de infligir as regras, não aceitam. Então, é necessário ter leis para que isso ocorra, para que faça valer a aplicação da mesma, tá? Então, as instituições vieram para isso, foram criadas. Veja bem o sentido da política, ó. Um período atrás, estava o caos, o conflito, etc. Porque interesses públicos, né, etc. Porém, é necessário trazer uma ordem para que haja um interesse coletivo, ou seja, eu, os professores presenciais, vocês, estudantes, possam ter um bem-estar coletivo. As regras em si, mesmo que eu não concorde, tá? Ou você não concorde, mas se vai favorecer o coletivo, vamos lá votar, né? Essa pegada aí, ok? Então, foi criado leis, que mais? Espaço público, tá bom? É necessário dar um espaço público para que todos de fora venham para debater, para fazer lazer, esporte, etc. Continuando, vamos lá?
Em Roma, o espaço público era o Senado. Na Grécia, a Assembleia dos Cidadãos, ó, era realizada ágora. Então tá aqui, ó. Era esse espaço que eles utilizavam, espaço público. A democracia, ela surge depois das reformas políticas, tá? Depois que criou a política, aos poucos foram necessário assim, aprimorar. Que Clístenes, né? Aqui, ó. Fez em Atenas, lá antes de Cristo. A cidade era dominada por tribos ligadas por laços sanguíneos. Clístenes, ele juntou todas e dividiu em 10 grupos, misturando as famílias para acabar com o caráter tribal da cidade, tá? Atenas foi dividida em vários distritos, chama demos. Então tá aí, ó. Vamos trazer esse contexto para hoje, um exemplo. Imagina assim, nossas cidades em si, no Brasil, de maneira geral, dentro dela tem os bairros, certo? Ali estão os bairros. E lá existia esse bairro, vamos chamar isso, tá? O professor Hélio está chamando. Esse bairro era um bairro enorme, maior, demos, tá? E essas pessoas do demos vinham para a praça para decidir as coisas da cidade. Imagine você morar lá no bairro chamado Demos. Aí vinha com a família todo, quem podia, tá? Eram todos, cidadão e etc. Aí vinha para a praça pública decidir, debater, colocar opinião, reclamar e etc. Era assim na praça. Então ficou o demos, né? Demos com cracia, ou seja, o povo. Demos significa povo. E cratia, né? Povo no poder. Então tá aí a ideia do surgimento da palavra em si, democracia. Olha só que legal. Vamos lá? Olha aí. As pessoas nascidas nos demos tinham o direito de participar das decisões. Então surgiu a palavra democracia. Que interessante, certo? Demos, né, os locais onde viviam os cidadãos. Coloca aqui o seu bairro, cidade, né? Estado, etc. E cratia, que é em latim, cratia, deriva de kratos, significa poder. Então tá aí, ó. Com isso, democracia é o governo ou poder dos cidadãos. Bem interessante vocês ficarem sabendo daquilo que a etimologia vai ensinar ao longo da história. Agora você já sabe o que significa democracia, certo? Quando se perguntar o que é política, você já sabe. Porém, vai além, tá? Daquilo que está aqui exposto. Não precisa ficar apenas nessa aula, não. Vocês vão caminhar. Eu quero ser um bom político, quero participar, um cidadão educado dentro do grupo, da sociedade. Quer ser um agente social aí na sua comunidade? Então, vamos lá. Participar, ok? Continuando. Logo, os dois primeiros grandes mestres do pensamento político e social, ó. Esses foram importantes, tá? Platão e Aristóteles. Ambos lá antes de Cristo, século IV. O primeiro filósofo a sistematizar uma ideia política. As obras dele, A República e as Leis. Tem outras, tá? E Aristóteles, o homem é um animal político. Obras, A Política e Ética a Nicômaco, as principais. E a pergunta é agora, olha só. O que é ser um animal político? Os animais estão lá, eles têm racionamento. Não, é você enquanto ser humano, tá? Somos animais racionais. O que é o professor ser um animal político? O que é ser os demais, né? Um animal político? Ou seja, Aristóteles falou isso. O ser humano. E, inclusive, se vocês perceberem lá no componente curricular de Sociologia, ele vai dizer Aristóteles, ó, no âmbito da Sociologia. Somos sociáveis por natureza, ou seja, estamos no meio dos outros, coletivamente. Ok? Continuando, olha lá. Idade Média. Do período... Já, galera, saímos, né? Aqui é só um contexto geral, tá? Vamos adentrar em cada período logo mais. E lá na Idade Média, lá era a política do bem comum, certo?
lá na antiga, onde surgiu a política. E na Idade Média, qual era o estilo de política? Nesse período medieval, o sistema de governo era teocrático, ou seja, poder que vem de Deus. Está aqui, ó. A origem da palavra teo é Deus. Deus. Crático, né? Poder, né? Que vem de Deus. O monarca é rei, vocês vão ver em história aí, pela graça divina, olha só. Então ele é designado pela graça de Deus. Ele é representante de Deus perante os demais, os súditos, tá? Isso na Idade Média, ok? Aí, gente, eu estou fazendo um caminho resumido da política, tá? A gente vai adentrar em cada período nas demais aulas. Aí lá no início da Idade Moderna, ou seja, no período entre Idade Média e Idade Moderna, existiu esse carinha aqui, ó, Nicolau Maquiavel. Ele fez um período de transição assim, ó. Tá bom? O rompimento do entendimento europeu sobre a filosofia política muda a partir da obra de Nicolau Maquiavel. Então tá aqui, ó, nesse período. Séculos XV passando por XVI. Ele tem umas obras principais, mas o Príncipe é o mais lido e os discursos, tá? Então, ele passou por um período de transição. Haverá aulas que vocês vão entender. Aí já na Idade Moderna, depois de Maquiavel, veio Thomas Hobbes. A ideia de que é natural se organizar politicamente. Olha aqui. Então, pensamento de Aristóteles. Hobbes propôs a ideia de que a sociedade se organiza a partir de o quê? Um contrato social. Vamos trazer essa ideia. É claro que nós vamos adentrar nessa perspectiva, nessa ideia de pensamento de Hobbes, lá numa aula mais à frente. Porém, gente, é assim. Lembra que foi antes da política não estava um caos, conflitos, etc., pelos interesses próprios? E a política ela trouxe a ideia do coletivo, o interesse de todos, bem comum. Aí o Hobbes vai dizer lá na frente, é um spoiler, tá, que eu estou dando, vai dizer que para ter as pessoas elas nascem no estado de natureza, com estado de guerra, de conflito. E para conter esse conflito é necessário um contrato. É um chamado de contrato social, vocês vão ver. E quem vai reger esse contrato, um spoiler aí. Inclusive essas aulas vocês podem verificar lá no componente curricular de Sociologia. É o Estado está ali, ó. Damos o poder de representação nossa para o Estado. Votamos, inclusive, no representante. E ele vai ser o administrador desses conflitos. Então, eu passo o contrato. Ele não vai poder invadir minha terra porque eu tenho um recibo. E se invadir, eu chamo a polícia, que é do Estado. Está entendendo essa ideia? Vamos lá, continuando. Então, o Hobbes trouxe essa suposta solução, tá? Para o conflito. E depois vem a ideia, depois da Idade Média, o Iluminismo, ou seja, já falei anterior, que é o Renascimento, o Iluminismo, é a mente humana, aqui, ó, John Locke, renasce, nova ideia, nova forma de pensar, o ser humano vem para o centro, lembra lá do homem vitruviano? Pensando na ideia de um contrato social também, John Locke ele é contratualista, tá? Ele escreveu que antes da formação das sociedades, os indivíduos não viviam em guerra, pois estavam debaixo de leis naturais. A formação das sociedades ocorre pela necessidade de quê? De garantia da propriedade. Então, assim, a partir do momento que a sociedade se forma, segundo Locke, tem que ter uma garantia da propriedade. Eu posso ter um lote, você pode ter um, tá bom? Aí, já na atualidade, gente, eu trouxe tem vários, tá? Trouxe esse para vocês entenderem um pouco. Temos aqui o Norberto Bobbio. Foi um filósofo militante político, ensaísta e professor, ele é italiano, considerado um dos mais destacados filósofos do século XX. Algumas obras: Política e Cultura, Teoria das Formas de Governo, O Futuro da Democracia, muito legal esse livro.
tá bom? Interessante se pudesse. Ele é bem pequeno. Surgimento da ciência política, que é a disciplina que se dedica aos estudos das instituições políticas e os fenômenos políticos de um dado governo. Gente, ó, vou dar um exemplo aqui. Para quem desejar seguir a profissão nessa perspectiva, pode estudar ciência política, ou seja, se tornar um verdadeiro cientista político. O que ele vai fazer? Vai ler toda a origem da política no mundo, é antigo até hoje, e também na atualidade vai analisar todo o comportamento dos políticos. Aí sempre ele vai dar a opinião dele, é um cientista, tá? Sempre vai dizer, olha, ele poderia fazer isso, etc. Tá bom? Vamos lá, continuando. Agora vamos falar, nós falamos já desse contexto dos períodos. Agora vamos falar sobre o espaço público e o espaço privado. Aqui na Praça Antiga, na Grécia, vamos dizer o Ágora, que é uma praça, né? Trouxe aqui uma ilustração. E o lar está aqui, ó, a casa. Casa de cada um, a minha, a sua, uma imagem ilustrativa. Aqui eu posso dizer, ó, eu posso ligar isso aqui, ó, ao público, tá? E aqui é o privado. Então tá aí a definição em si. Olha só como a imagem ela fala muito, tá? Vocês podem perceber o espaço público e o privado. Na Grécia Antiga, a privada era uma esfera muito pequena em relação à esfera pública. Então era muito limitada. O privado ele consistia em uma esfera de poder no qual só a família, só o chefe de família o exercia com tal submissão de seu subordinado, que era mulher, filhos, escravos. É um período antigo, tá? Trouxe até uma imagem ilustrativa aqui. Então, assim, a sociedade da época era formada por pessoas em agrupamentos. A sobrevivência fomentava a subordinação da família ao provedor, que é o pai, o chefe, etc. O chefe da família detinha um poder ilimitado sobre seu subordinado. Então, assim, veja bem, vocês entenderem, né? Essa questão de hoje, a gente amadureceu, né? Não tão radical como antes. Essa questão de eu respeitar os pais, os avós, os mais velhos, vem aí essa origem, tá? Claro que nós percebemos, a gente não pode ler a história antiga com anacronismo, ou seja, trazer como se fosse hoje, que era muito radical, etc. Na nossa visão atual é muito radical, mas no período era comum isso, né? Era normal nessa forma de viver e de administrar, ok? Continuando além. E o espaço público grego era a esfera comum na vida política. Comum porque poderia ser coletiva. Aqui. Da polis, né? Polis é cidade-estado, que normalmente acontecia no agro, um espaço público no qual as pessoas exercitavam a democracia através do diálogo e debate. E, inclusive os jovens, né? Lá vocês aprenderam lá no início dos anos anteriores, que os sofistas ensinavam os jovens, né? Porque eles tinham espaço para dialogar, etc. Os cidadãos participavam da vida política da polis na medida em que superavam a necessidade básica da vida privada. Na esfera pública existe uma igualdade material, sendo que homens livres podem dialogar e emitir suas opiniões, ok? A igualdade entre os homens na esfera pública da polis confronte-se nas relações de subordinação dos demais membros da família constantes, né, nesse oikos, casa. A importância da política para os dias atuais. E aí, galera? Será que o professor Hélio conseguiu quebrar esse gelo para vocês verem qual a importância da política hoje? Você já ainda cria uma barreira e diz, quero nem falar sobre política. Estou chateado com o meu vizinho, meu amigo, porque ele é de outro partido. Será? Que entendimento é esse que está acima da sua amizade, da sua família? A gente não pode se colocar, né, esses pensamentos, essas ideias, esses diálogos acima daquilo que a gente está vivendo desde raiz, tá? Então tem que aprendermos a dialogar. Um gosta de um time, o outro gosta do outro.
o outro gosta de comer doce, o outro gosta de comer salgado. Então, são culturas, né? De forma de... O que vale é o quê? Dialogarmos para poder encontrar um entendimento, tá? Vamos lá? Qual o sentido da política nos dias atuais aí, ó? A importância dela. A vida em sociedade só é possível se houver regras, olha só, que tornem a convivência viável e que organize as relações de poder. Alguém que teme sobre isso pode dizer que é ao contrário? Alguém consegue viver em coletivo sem regras? Olha só, podem responder depois, tá? Em outras palavras, a política faz parte da natureza humana. Está presente em todo lugar. A política faz parte do dia a dia e diz respeito às escolhas que fazemos. Política e cidadania. A participação política designa o quê? Uma grande variedade de atividades, como votar, se candidatar a algum cargo e etc. Apoiar o candidato. O conceito de participação política tem seu significado fortemente vinculado a quê? A conquista dos direitos de cidadania. Agora vamos para... Vem aqui comigo. Vamos lá, eu quero ir lá naquele cenário, vamos lá. Adentrar na minha salinha. Vamos lá? Olha só, gente. Então tá aqui. Nós temos essa sala do professor Hélio, é a janela do conhecimento filosófico. Então assim, aí eu às vezes fico sentado ali naquela sala, penso, refletindo e vou dizer qual é a ideia hoje do conceito filosófico. Essa janela do conhecimento. Vamos lá? Então aí está. Ó. Você sabia que entre janeiro a abril de 2022 o país ganhou 2.042.817 novos eleitores entre 16 anos e 18. Então tá aí, são jovens. Já pensou já entrar na... Você participar, tá? É um cidadão participativo. Isso corresponde ao quê? Um aumento de 47,2% em relação a 2018. Então tá aí, são os dados do TJ, né? Tribunal Eleitoral, olha só. TSE comemora a marca histórica de jovens. Ó. Então, a cada ano, os jovens querem participar. Isso é legal. Né? Bem participativo dentro da sociedade. Então, aí está, galera. Ó, as nossas referências. E olha só. Viver, aplicar, agir de maneira política é muito interessante. Tá? Mesmo que você às vezes fica chateado, você fica com raiva, né, do outro, fica emborrecido porque o outro pensa no outro partido, pensa de uma maneira diferente, mas não. Tenta unir essa diferença, né, essa perspectiva de ideias, porque as ideias elas movem o mundo. E o professor Hélio pensa de um jeito, os demais professores presenciais pensam diferente. Não por isso que eu vou brigar, vamos dialogar, entrar no bem comum. Olha só, a tese, né? Alguém apresentou uma ideia, aí o outro chega contra, aí aplica a antítese, ou seja, ante a tese. E o que vai acontecer? Chegarmos numa conclusão, que é a síntese. Então, para viver bem, do bem comum, né? Todos temos que dialogar. Respeitar as ideias dos outros, as opiniões, as culturas, etc. Isso é legal. E a política, tá? Um grande abraço, ó. Não saia daí não, tem mais, ok?